Não tive nem tempo de olhar ao redor quando tudo começou a rodar num turbilhão de loucura, o céu noturno, açoitado pelo vento gelado, o farfalhar dos galhos arranhando o caminho e aquele silêncio repentino, quase ensurdecedor, que surgiu exatamente no momento em que percebi que, a poucos passos, estava à espreita um tigre. E não era apenas um tigre, havia algo de primitivo nele, preenchido por uma fúria ardente, selvagem, quase abrasadora de ódio. Meu coração praticamente parou por um instante, entendi que, a partir dali, tudo estava em jogo. Qualquer movimento em falso, qualquer ruído, qualquer brisa mais forte poderia ser o erro derradeiro, depois do qual já não haveria como escapar. Senti minhas pernas cederem e, naquele exato segundo, acendeu-se em mim um instinto de sobrevivência. Acordei com um baque surdo, como se algo pesado tivesse caído a poucos metros de mim. Um segundo depois, a floresta mergulhou naquele silêncio áspero e cortante que às vezes domina os bosques antes da tempestade. Abri os olhos, mas não compreendi de imediato onde estava. Minha mente, ainda nublada pelo sono, foi recompondo a cena lentamente, uma clareira escura na floresta, o chão frio sob meu corpo e a lembrança de como, tendo-me perdido numa trilha, eu já passara um dia inteiro tentando encontrar o rumo de volta às pessoas. Em algum lugar atrás de mim, se meus cálculos confusos não falhavam, ficava o rio que eu havia atravessado a nado durante a noite com grande dificuldade. A dor no meu ombro recordava-me os choques contra as pedras submersas. Um pressentimento me avisava de que aquele baque não tinha surgido por acaso para me despertar. Eu tinha a sensação de não estar sozinho na floresta, e, não estar sozinho, não me inspirava a ideia de uma companhia amiga. Talvez fosse um animal cujo movimento me alertara, ou apenas um sonho ruim. Mas meu coração já batia tão forte, como se alguém o espancasse com uma vara. Eu estava deitado na penumbra, sob os galhos baixos de um pinheiro, onde na véspera eu decidira passar a noite, pelo menos me protegeria um pouco da chuva. Não que eu esperasse dormir tranquilo, muito havia acontecido naquele último dia. Mas meu corpo exaurido pedia repouso, e adormeci até o amanhecer. Agora, na tênue claridade que precedia o nascer do sol, eu mal conseguia distinguir os contornos dos troncos. Não tinha certeza se aguentaria um novo esforço de fuga, o ombro me doía, as pernas pesavam após tantas horas de caminhada em terreno irregular, e minha cabeça ainda latejava por conta do frio e do stress. Só que ficar ali equivalia a me entregar à mercê dos habitantes do bosque. Cerrei os dentes e me ergui um pouco, rastejando para fora dos galhos, tentando não encostar nos ramos molhados para não fazer barulho. A roupa encharcada colava na pele, do céu chovia uma garoa fina, ainda que as copas das árvores, em certos pontos, bloqueassem a água. Eu já não tinha isqueiro ou fósforos, havia perdido quase tudo ao cair no rio. Restava-me ainda, entretanto, um frasquinho de antisséptico, que, por milagre, não perdi na queda, e um canivete que por sorte não escapou do bolso. Era nisso que eu me apegava, como se fosse fator decisivo em um encontro com a fera. Novamente, parei para ouvir, com o objetivo de descobrir se aquele baque seria ou não real. O bosque parecia ter engolido todos os sons, com exceção do gotejar da chuva e do ranger de alguns galhos ao vento. Mesmo assim, meu alarme interior não cedia. Sabia que por ali vagava um tigre, a que muitos moradores chamavam de enfurecido ou o louco de raiva. Rumores afirmavam que se aproximava de aldeias ribeirinhas e manifestava sinais de uma doença medonha, não temia os humanos, atacava rebanhos e até caçadores. Jamais pensei encontrar, nesta região, um tigre de verdade, e muito menos que estivesse mesmo infectado de raiva. Porém, após a experiência da noite anterior, eu já não confiava em nada. Assim, avancei, com todo o cuidado, fincando os pés para não pisar gravetos e fazer estalos. Os arbustos, por vezes, rasgavam ainda mais minha calça, já cheia de furos. A cada 5 ou 6 passos, eu parava para escutar. Mas, fora a cantoria distante de um pássaro, não se ouvia sinal suspeito. Talvez eu estivesse me iludindo, e nenhum som real tivesse acontecido, ou foi apenas um galho que se rompeu. Uma hora antes, pouco antes de eu adormecer, notei que nuvens pesadas se acumulavam. Chuva não era o melhor para me orientar, porém sempre melhor que o nevoeiro sombrio à noite. Eu só sabia que precisava chegar até as pessoas. Ao amanhecer, havia ao menos um pouco de claridade, e eu talvez conseguisse seguir o relevo. Em algum lugar próximo, se eu não tivesse me perdido por completo, devia haver uma trilha de caçadores que desembocava numa maior. E, a partir daí, conforme minhas notas de viagem, agora afundadas no rio, poder-se-ia chegar a um posto antigo de guardas florestais, com a chance de haver gente ali. Ou, em última instância, que tivessem deixado mantimentos e munição. Não sabia sequer se ainda funcionava. Mas, para chegar lá, era necessário atravessar o setor que os locais chamavam de protegido. Soltei um sorriso amargo. Protegido, neste caso, significava que não se podia caçar, então a quantidade de animais ali era notável. A presença do tigre tinha tudo para acontecer. E, no entanto, eu não tinha escolha senão marchar. Sentia pavor de penetrar o território de um predador.
Eu mesmo havia constatado que existia, que não era só lenda. O simples fato de ter escapado no dia anterior, quando ele me perseguira, se devia à sorte e à força das águas do rio. Mas não havia garantia alguma de que ele não tivesse dado a volta e estivesse me esperando na curva seguinte. Caminhava, pois, considerando de vez em quando, deveria gritar. Talvez haja algum guarda-campo ou outro excursionista. Mas isso poderia atrair quem não me queria bem, e um duelo com o tigre era impossível. Apesar do canivete, eu seria trucidado. Todos os meus nervos gritavam, sem barulhos. E fui seguindo, calado, buscando manter o controle, ainda que o ombro doesse e me faltassem as pernas. Lentamente, o dia clareava, e uns filetes de luz atravessavam as copas densas. Sob meus pés se acumulava lama, consequência de uma provável chuva forte à noite. Eu andava já sem prestar atenção. Precisaria parar e acender fogo, secar a roupa, aquecer-me. Perigoso demais. O cheiro da fumaça atrairia a fera ou algum bando de caçadores ilegais. Foi então que, num dos troncos próximos, reparei em arranhões fundos e recentes, como de uma criatura afiando as garras. Um calafrio percorreu meu corpo. Toquei uma das ranhuras, a casca estava fendida, como se uma lâmina paralela a tivesse rasgado. Sem dúvida, marca de uma besta grande. Quando um urso se esfrega, deixa sinais mais confusos, mas aqui via-se o esmero quase felino das garras. Tigre, sussurrei. A única dúvida era quando fora feito, ontem ou semana passada. Instintivamente, eu saí rápido daquele ponto. Da copa chovia água em pingos constantes. Senti falta de calor e de um chá quente, num lampejo, me recordei de quando, pouco tempo atrás, meus amigos e eu estávamos em volta da fogueira, rindo e brincando. De como fomos inconsequentes ao decidir trilhar por um novo caminho na floresta. E de como tudo se arruinou na noite, com o aguaceiro, os gritos terríveis. Perdi a visão deles, talvez se salvaram, talvez se feriram. Balançando a cabeça, afastei as lembranças. Se cedesse ao desespero, não sobreviveria. Depois de passar por uma área cheia de árvores tombadas, alcancei outra mais plana. O solo tinha leves ondulações e aqui e ali despontavam pedras enormes. Decidi virar um pouco à direita para subir uma elevação suave, poderia-me dar alguma vista do entorno. Fui escalando, segurando-me aos troncos para não deslizar. Em cada puxão, o ombro latejava dolorido. Sentia como se tivesse sido espremido por uma máquina, dores musculares, cabeça a ponto de estourar pela vigília forçada. A adrenalina, ao menos, não me deixava cair de vez. Em meio a tudo, surgiu o grito de um pássaro no alto, me fazendo dar um pulo que quase me jogou de lado numa rocha úmida. Mudei a postura, e vi que em breve chegaria a um cume, mas então soou aquele barulho que eu tanto temia, um rosnar abafado ou bufar típico, igual ao que ouvira antes. Vinha pelo lado, uns 50 metros adiante, oculto por algumas moitas de árvores. Fiquei paralisado, como uma presa indefesa. Meu coração queria saltar pela garganta. Meus olhos se arregalaram em pânico. Mais uma vez, o rosnado, agora de tom mais forte, irritado. Percebi que, de fato, era o tigre, e estava bem perto. Ele me enxergou, ou me farejou, pensei. Meus joelhos fraquejaram e, rápido, me abaixei, rastejando para uns arbustos à esquerda, buscando confundir minha silhueta. Não corra, não faça barulho, sussurrava minha cabeça. Se me vir, atacará, estou em campo aberto. E, na pontinha dos pés, arrastei-me atrás de uma pedra grande e me fundi ali, imóvel como se fosse parte dela. O tigre se calou, e a floresta recaiu naquele silêncio sombrio. Minutos me pareceram horas. Eu evitava até piscar. À distância, um leve som de ramagem, algo pesado se mexia. Quiçá a fera não me notara ou perdera o interesse. Eu poderia ficar ali indefinidamente, mas qualquer passo meu provocaria uma reação. O bater do meu coração parecia ecoar nos meus ouvidos. Cada segundo, uma tortura, mas me forçava a não respirar alto. Deveriam ter passado uns 5 minutos. Tentei erguer pouco a cabeça. Só a neblina de galhos molhados, nem sinal do tigre, nem ruído algum. Talvez tivesse ido embora. Enchendo-me de coragem, comecei a recuar em agachamento. Desci 2 ou 3 metros em costa, e vi uma vala estreita, cheia de vegetação. Talvez ali conseguisse cruzar sem ser notado, embora perdesse o ponto elevado. Mas melhor não arriscar. Subitamente, quebrou-se um galho à minha esquerda, como se algo pesado tivesse pisado nele. Num relance, girei a cabeça e, pelo canto do olho, percebi um movimento listrado na penumbra. Senti um frio opressor no estômago, o tigre estava ali, a uns 20 metros. Não rugia nem se lançava de supetão, mas, ao que parecia, rastreava, cheirando, tentando localizar-me.
Consegui distinguir aquela imensa cabeça felina e seus olhos, que exalavam ferocidade. Mesmo sem a coloração viva da pelagem, dada a falta de luz, via-se perfeitamente a forma listrada. Meu coração palpitava tanto que temia ele ouvir. Não posso correr, está perto demais, pensei. Lentamente me abaixei, forçando o corpo ao solo, e segui reptando para a vala, torcendo para que a grama e as depressões do terreno me ocultassem. Cada centímetro, uma prova de fogo. A terra estava fria, a roupa pingava, e eu tateava raízes. Avançava em silêncio, rogando a qualquer força que não percebesse as folhas se mexendo. Outra vez, um estalido de galho quase atrás de mim. Parecia que ele dera mais um passo. Parei, grudando a barriga no barro, um calafrio subindo-me a nuca. Tive a impressão de ouvir um sopro profundo, como se o bicho inalasse meu odor. Agora é o fim, pensei. Senti a mão tatear o bolso para segurar o canivete, ciente de ser algo ridículo, mas sem alternativa. Foi quando, não muito longe, se escutou um estrépito brusco, talvez um grande galho que despencou de uma árvore. O tigre soltou um rugido mais áspero. Eu notei que, graças a isso, sua atenção se voltara para lá, e não para mim. Sabendo disso, me arrastei, tremendo de pavor, mais uns 3 metros até a vala, praticamente me joguei lá dentro, como se estivesse mergulhando em ervas e lama. Segurei-me em umas raízes para não deslizar, segurando a respiração para não me delatar. Durante 1 ou 2 minutos, ouvi passos pesados sobre as folhas e um rosnado surdo que se distanciava. Talvez o tigre tivesse ido checar o barulho, ou pensou que o estranho ruído fosse minha investida. Aquilo me salvara. Mas não havia tempo a perder, ele podia voltar. A muito custo, sem emitir sons, fui avançando pelo pequeno fosso, torcendo para que me levasse longe. A vegetação ralada me roçava o rosto, mas ao menos me encobria. A sensação era como pisar num campo minado. Descobri que o valezinho era mais extenso, e em alguns trechos se aprofundava, com encostas de argila. Precisava escalar, escorregar, ferir-me nos galhos. Em algum canto, ouvi trovoadas distantes, seria uma nova chuva se aproximando. Talvez fosse bom, disfarçaria meus ruídos e cheiros. Por outro lado, complicaria ainda mais meus passos. Por fim, a ravina se abriu a um trecho pantanoso. Senti no ar o odor de limo, avistei água parada, algas, caniços. Era arriscado tentar atravessar. Em geral, animais grandes evitam banhados, mas um tigre louco poderia embrenhar-se em qualquer parte. Mesmo assim, tateei com extremo cuidado as moitinhas mais sólidas. Em certo momento, afundei a perna até o joelho em lama e quase gritei de susto, mas não podia. Recolhi a perna, cheia de gosma, e segui em silêncio. Cada segundo, o medo estava ali. Em algum lugar, o tigre rondava, sem desistir. Ele enxergava melhor do que eu, ouvia melhor do que eu e, possivelmente, não se assustava com chuva ou charcos. A única esperança era fazê-lo perder meu rastro no meio da água e do barro. Eu me perguntava, se eu sair deste lado do pântano, será que lá existe uma floresta seca onde pudesse caminhar mais depressa? Transposto o banhado, subia um trecho mais firme, com enormes álamo. O chão estava coberto de folhas encharcadas, que estalavam de leve. Eu andava na ponta dos pés, travando o que podia o ruído. De fato, chovia mais e trovejava ao longe, a luminosidade cinzenta dava ao entorno um ar lúgubre. Uma mistura de cheiro de folhas molhadas e ozonil pairava no ar. Subitamente, um clarão de relâmpago iluminou a brecha entre as árvores e, a uns 20 metros, algo se moveu com grande rapidez. Não identifiquei listras, apenas senti o coração disparar, pode ser ele. Ou um cervo, ou javali. Fiquei estático, esperando o próximo relâmpago. Nenhum movimento. Talvez a fera tivesse sumido. Decidi arriscar e seguir, mesmo tremendo a cada passo, vai que está atrás de um tronco. Uns 10 passos a mais, e então, às minhas costas, surgiu o som que me gelava, um ronco forte, tornado num rugido pavoroso. Ele estava ali, o tigre. Certamente me divisara ou cheirara. Agora tudo se decide, ou corro ou me escondo, pensei. Qualquer hesitação, e ele saltaria. Evocando aquela lembrança da vez anterior, quando só a fuga me salvara, resolvi correr de novo, embora soubesse que ele era muito veloz na mata. Mas ao menos as árvores lhe serviriam de obstáculo. Com o que restava de energia, disparei. Talvez o barulho dos trovões e da chuva encobrisse minhas passadas, mas ainda assim ouvia o crepitar de galhos rompidos pelos seus saltos, mesclado a um bramido gutural que me esmiuçava os nervos. Sem ousar olhar atrás, eu corria tentando não cair, porque se tropeçasse estaria acabado. Cada batida corroía meu ombro ferido, e quase não podia usar o braço esquerdo. Porém a adrenalina empurrava para a frente. Galhos fustigavam meu rosto, o vento e a chuva me cortavam os olhos, mas prosseguia.
E atrás o tigre rosnava sem trégua, com aquele bramido cavernoso. Parecia que ele não estava ainda em sua máxima velocidade, mas me mantinha sob uma tensão mortal. Passou-me a ideia de que estava brincando comigo, da forma que um gato se diverte com um rato. Um trovão ribombou, e na claridade de outro relâmpago vislumbrei, à minha esquerda, um tronco monumental de árvore, caído pelo vento. Galhos e folhas formavam um emaranhado, como se fosse um muro vegetal. Talvez possa me enfiar ali, pensei. Sem garantia de que o tigre não poderia também, mas era um refúgio. Mais prudente que correr indefinidamente. Desviei de repente, correndo na direção do tronco desabado. Meus pés escorregaram nas folhas, mas consegui-me firmar, mergulhando por baixo das ramadas. Folhas e ramos me arranharam o rosto e o ombro, mas eu forçava a entrada, agarrando com força o que tinha. Atrás de mim, um rugido de fúria, o tigre entendeu que eu saí da sua trilha. Talvez não friou a tempo ou se pôs a golpear. Ouvi estalos de madeira e o enorme tronco inteiro chacoalhou. Oculto naquela trama de galhos, pude ver a tigre a 2 metros, espremendo-se pelas ramagens espinhosas. Seus olhos, quando o relâmpago relampejou de novo, pareciam infernais, e sua boca se retorcia numa careta. A fera tentou aproximar-se, mas as ramas o interrompiam. Uma pata enorme passou a poucos centímetros do meu rosto, tive reflexo para me afastar. Meu coração se despedaçava de puro terror. O bicho se arremeteu mais uma vez. Vi seus dentes e a baba que escorria de sua boca. Havia um excesso de saliva, que tudo indicava ser sintoma de raiva. Poderia essa doença tê-lo feito mais agressivo e obstinado. Ele não recuava, mesmo arranhando-se nos galhos. E eu entendia que, se conseguisse romper a barreira, me pegaria. Então, não podia permanecer. No momento, outro trovão estrondou, e a chuva aumentou num aguaceiro furioso. A fera se desconcentrou por um único segundo, olhando para o céu, e eu usei essa brecha para reptar por outro lado no emaranhado de galhos. Debruçando-me, saí pelo lado do tronco tombado e corri para uma zona onde jovens bétulas se mesclavam. Atrás, um brado de ódio, percebeu que eu escapara. Eu corria, sem me importar aonde ia, com a lama a cada passo, e minha mente saturada de medo. As mãos tremiam, o ombro em chamas, e julgava que a qualquer instante eu tombaria exausto. Mas a ideia de que o tigre me seguia me fazia continuar. Entre clarões de raios, distingui meus soluços, um pranto desesperado. Não sei por quanto tempo foi, 1 minuto, 2, ou quem sabe uma eternidade. Por fim, eclodi num descampado coberto de ervas daninhas. Corri por ele e notei de relance, ao outro extremo, um paredão rochoso de uns 3, 4 metros de altura. Talvez ali houvesse algum tipo de abrigo. Atravessei os arbustos, tropecei e desabei, chocando novamente o ombro lesionado. Por um instante tudo escureceu, estive a ponto de desmaiar, mas a consciência de que seria minha morte me fez reagir. Atrás, ruídos de galhos quebrados, mas parecia que o rugido se perdera com o fragor da tormenta, o que me deu alguns segundos. Avancei tropeçando, até a base da parede rochosa, lisa, de uns 3 ou 4 metros. Estendia-se paralela à campina. Dei uns passos ao longo de sua orla, olhando se havia alguma abertura. E, com alívio, achei uma pequena cavidade, quase uma fenda na rocha, mal visível. Sem pensar, enfiei-me nela. Vi que era meio parecida a uma rachadura alargada, talvez de uns 2 metros de fundo. Do alto pendiam raízes, e filetes de água escorriam pelas paredes, mas lá dentro pelo menos havia um recanto ligeiramente mais seco do que sob a chuva torrencial. O principal é que a entrada era estreita, poderia impedir o tigre de penetrar. Passei as mãos nas paredes, perguntando-me se, com sorte, ele não conseguiria me agarrar ali. E me encolhi no canto. Só então me dei conta de como eu respirava, quase em colapso, e como meu coração batia num ritmo alucinante. Venci a dor e me sentei, procurando não me mostrar perto da saída. A água, com pingos fortes, me encharcava ainda, na penumbra gélida, mas, no mínimo, eu estava protegido da tormenta, e o tigre não entraria fácil. Se ele aparecesse na entrada, não haveria fuga possível. Mas que opção restava? Sair a campo aberto, contra suas garras. Assim fiquei, talvez 10 minutos, ouvindo a chuva, com o ombro doendo, latejando, minha cabeça rodando e o coração batendo aos saltos. Revivia em meus pensamentos aquela perseguição, a árvore caída, as garras enormes, os grunhidos brutais. Se alguém me visse então, veria sem dúvida em meus olhos um horror desmedido. Com o tempo, meu pulso se acalmou um pouco. A chuva amainou um tanto, o trovão soava mais distante. Passei as mãos no rosto, enxugando água e suor, tentando controlar os tremores. Muito bem, sussurrei, estou vivo. Mas o que faço agora? Fico aqui até de noite. Se o tigre aguarda do lado de fora.
Com cuidado, espiei. O céu cinzento já não era listrado por raios, e a chuva era mais leve. O pequeno campo diante do afloramento parecia encharcado. Nenhum sinal de qualquer criatura ou ruído. Mas, claro, não era certeza de que o animal não estivesse espreitando. Mesmo assim, eu precisava sair. Estava com fome, meu corpo inteiro doía, e se tivesse uma infecção no ombro, morreria sem ajuda. Se não ousar, vou morrer aqui, doente e só. Então, com a prudência que pude, saí daquela fenda. Me abaixei, examinei o descampado, à vista, nada de tigre. Mas o ar ainda guardava uma tensão. Peguei um sentido rente às rochas, sempre pronto a me esconder se o avistasse de novo. Uns 20 metros à frente, a rocha baixava, conectando-se a um trecho coberto de samambaias. Provavelmente ali se abriria o caminho para o rio ou para alguma clareira. Caminhei, as pernas tremendo, cada passo me recordando quão inóspito é este bosque, onde vaga um superpredador, ainda mais perigoso por estar doente. Queria-me convencer de que a chuva havia apagado meus rastros, de que o tigre se exaurira e fugira. Mas, no fundo, temia que ele persistisse, como uma sombra me rodeando. Após contornar um pedregulho, parei mais uma vez para escutar. Só o som das gotas nas folhas. Em minha mente pipocou, e se ele já se foi, e estou-me matando de medo à toa. Mas, logo me veio a lembrança nítida da rapidez com que esse monstro listrado se movia. Não posso relaxar. De modo furtivo, cruzei outra campina e voltei ao interior do arvoredo. Ali, as árvores apareciam mais esparsas e a vegetação no solo era menor, de modo que caminhei com pouco mais de agilidade. Em certos momentos até me ocorreu, talvez eu realmente o tenha despistado, só que logo me deparei com pegadas inconfundíveis no barro. Grandes. Frescas. Sinal de que o tigre andara ali há pouco tempo. Caso não estivesse apenas rodando em círculos, poderia estar avançando na mesma direção que eu. A mera suposição me deixava quase sem ar, mas engoli e segui. Em breve notei uma descida no terreno, e, com isso, calculei que lá embaixo corria o rio novamente. Se chegasse à margem, poderia achar uma parte menos forte, ou até pessoas pescando. Era a minha única chance de salvação, e, a julgar pelo que já vivenciara, não me restava outra coisa. Andei mais um pouco, e finalmente comecei a ouvir o borbulhar da água. Era um rumor fraco, porém perceptível no silêncio do bosque. Senti uma réstia de ânimo, a corrente poderia apagar meus vestígios, e, talvez, ali houvesse pescadores. Mais depressa, entrei numa mata de bétulas e chopos. Foi então que meu instinto me sussurrou novamente, algo se mexia no canto do meu olho. Imediatamente me detive, ergui o canivete, sim, era risível, mas era tudo que eu tinha, e colei as costas contra o tronco. Tudo calado, salvo as gotinhas de chuva. Mas, de frente a mim, a uns 15 metros, traspassando um arbusto, pude ver um par de pupilas amareladas, olhos de tigre. Parecia que o tempo parou. Sentia como se me contemplasse, mas não se lançou de imediato, talvez ainda sem total certeza. Avancei meio passo para trás, tremendo por todo o corpo, e, nesse ato, pisei um graveto que estalou. Nada mais que suficiente. O tigre saltou adiante soltando um rugido, e eu, sem pensar, me lancei de lado. A velha corrida de loucura em uma floresta fechada recomeçava. O terreno aqui estava um pouco mais nivelado, mas a lama transformava tudo num risco de queda. Atrás de mim, os brados felinos, aquele gutural e pavoroso, fundindo-se ao barulho da chuva. Se eu não estivesse tão exaurido, talvez corresse mais. Mesmo assim, meu corpo continuava respondendo com os últimos suspiros. Eu ainda sonhava com o rio, se ao menos encontrar um tronco, o tigre pode hesitar, assim, em minha aflição, segui o barulho da água, ignorando os arranhões de galhos no rosto. E o tigre, a cada momento, parecia aproximar-se com rugidos devastadores, me imergindo num medo indescritível. Até que, de repente, à frente se abriu um barranco ribeirinho. Juncos e taboas se erguiam no solo lodoso, e o barulho do rio era mais forte. Ofegando, saltei da floresta e avistei um caudal furioso, com correntes rápidas. Nem sinal de ponte, nem travessia. Mas, atrás, eu sabia que o tigre se aproximava demais. Desesperado, corri pela margem, procurando troncos caídos ou rochas altas que me facilitassem cruzar. Foi então que ouvi atrás um bufido gutural que anunciava um bote. Me voltei por um instante, notei a silhueta rajada que se esgueirava entre os juncos. Entrei na água, gelada, sem pensar. Primeiros passos, até o joelho, depois à cintura. A corrente me sacudia. Outro segundo, e surgiu a ideia: tigres sabem nadar. Sem escolha, porém, me joguei ainda mais ao fundo. O rio rugia, e alguns metros adiante via blocos pedregosos que formavam rápidas e redemoinhos.
Se eu conseguisse passar, talvez chegasse à outra margem e, com sorte, me livraria. O tigre, nesse momento, saía dos juncos e se preparava em posição de salto. Eu quase não conseguia nadar direito por causa do frio, das roupas pesadas, da exaustão. Então o bicho soltou um rugido e se arrojou à água, levantando borrifos por toda parte. Gritei de pavor, percebendo que não tinha medo do rio. As ondas me abofeteavam, e eu bracejava, buscando manter a cabeça fora. Com movimento convulso, lutava por chegar à margem oposta. Sentia a água fria como navalhas, as pernas amortecidas. Ouvia chapoteios atrás de mim, o tigre também nadava, embora a forte corrente o arrastasse um pouco. Podia ser minha vantagem. Bracejava com desespero, tragando água e ar misturados, a ponto de engasgar. O ombro esquerdo mal se mexia, mas eu me esforçava. Numa daquelas passadas, a corrente me arremessou contra uma rocha submersa. Bati o lado do tronco, quase desmaiei de dor. Mas a força do rio me puxou, e voltei a me debater, sentindo que tudo era surreal. Há pouco tempo, meu maior temor era um teste ou um problema de trabalho, e agora um felino gigante me perseguia para me devorar. Logo desci um trecho turbulento, e percebi que a corrente amainava um pouco. Mirei a orla esquerda, estava mais próxima. Juntei energias, nadando naquela direção, mesmo rodando como um graveto pelas águas. Em seguida, senti o fundo lamacento sob os pés, e avistei tocos de galhos. Girei com força e me segurei neles, tossindo e cuspindo a água lamacenta. Escalei para fora, quase de bruços no barro. Tinha os olhos ardendo, o corpo doendo, e não sabia o que estava acontecendo, porém, instintivamente, dei uma olhada no rio para verificar onde estava o tigre. Sob a chuva e as ondas, não o vi. Talvez ele fora levado mais abaixo, ou subiu a margem a algum outro ponto. De qualquer modo, naquele lugar não estava. Tremendo, me arrastei até uns arbustos próximos, sem forças. O coração agitadíssimo, a respiração rasgada. Estava vivo, mas até quando? Senti arrepios e calafrios, mas um leve suspiro de alívio, talvez eu tenha escapado. Embora seguisse o medo de que a qualquer instante o bicho emergisse como um espectro da água. Mas os segundos transcorriam, e nada se mexia. E, pela primeira vez em horas, experimentei um fiapo de esperança. Eu o despistara, ao menos naquele momento. Fechei os olhos, deixando a chuva lavar meu rosto cheio de lama, enquanto um gosto de terra me amargava a boca. Minha memória evocava a boca assassina do tigre, mas agora eu estava na outra margem, vivo. E, embora a dor no ombro quase me cegasse, já não ouvia passos ou rosnados. Preciso descansar ao menos uns minutos, disse a mim mesmo, depois tentarei achar gente. Alguém há de me ajudar. Ao mesmo tempo, eu sabia que não deveria me entregar ao sono pesado, pois, se o tigre aparecesse, eu estaria indefeso. Contudo, meu cérebro saturado se apagou numa semiconsciência, rezando para que o pesadelo se encerrasse. Não sei quanto tempo fiquei ali. Podiam ser poucos minutos ou uma hora. O frio me penetrava os ossos, e a chuva maior se tornara uma garoa, repousando entre as folhas. Ao despertar, notei que me mexer doía, o ombro latejava, o peito doía como se tivesse sido golpeado, e o flanco me espetava ao respirar. Ainda assim, continuava vivo. No ato, ergui a cabeça para vigiar a margem de trás. A vegetação ribeirinha agitava-se ao vento, sem sinal de um tigre. Talvez ele houvesse sido arrastado pela corrente ou saído em outro ponto, perdendo minha pista. Mas não podia ficar aqui indefinidamente. Se ele aparecesse, acabado estava. Reuni forças, tentei ficar em pé. Minhas pernas fraquejavam tanto que quase desabei outra vez. Mas cerrei os dentes, apoiado num galho que achei no chão. O céu acima estava fechado, acinzentado, com algum clarão difuso indicando que era avançado da manhã ao meio-dia. Minha boca tinha gosto de sangue e água suja. Ao meu redor, apenas o barulho do rio e o silêncio do bosque. Mirei para dentro da mata de novo, nada se movia. Assim, iniciei uma andança diagonal para longe do ponto onde deixei a água, procurando alcançar terreno mais elevado. Eu precisava de abrigo. Sabia que em algum lugar poderia existir um rancho de pescadores ou uma cabana de caçadores. Minha vida dependia disso, pois sem secar e aquecer, eu não resistiria. Com passos incertos, me embrenhei, valendo-me de um tronco como bengala, para subir a encosta que se erguia, cheia de mato. Várias vezes eu parava para respirar. A cada mínima movimentação do mato, eu sobressaltava, e se é o tigre, pronto para saltar. Mas, pela graça de algo, nada aparecia. Após talvez meia hora, vislumbrei um pedaço menos denso, e me pareceu avistar uns rastros de trilha humana, ou algo parecido. Cada sinal me fazia o coração pular. O texto prossegue com o narrador avançando entre arbustos e colinas, até encontrar uma cabana precária onde passa a noite,
com a roupa molhada, ardendo em febre e receoso de que o tigre apareça. Ele reacende um restinho de lenha no fogão, ou algo assim, e dorme de forma agitada, com pesadelos e acessos de tosse. Após amanhecer, decide prosseguir o caminho. No final, perto de outro trecho de rio, avista um homem de costas, que se assusta ao vê-lo, mas logo entende seu pedido de ajuda. Nesse mesmo instante, o tigre irrompe outra vez da mata, e o homem dispara sua arma, ferindo ou afugentando o bicho. Então, puxando o protagonista quase inconsciente, o leva a um abrigo mais seguro. Abaixo, incluo o trecho final em português. Finalmente, depois de tanto me arrastar, acabei saindo em outra parte da margem do rio. A corrente era mais calma, e reconheci alguns sinais de rochedos que não me eram estranhos. O coração batia com fúria, a cabeça pesando de fadiga, quando, de súbito, entre as canas, vislumbrei a figura de alguém, vestindo trajes de caçador ou algo assim, de costas para mim. Uma centelha de alegria e temor me invadiu. Será a salvação? Berrei, ou tentei, algo como tigre, socorro, apontando atrás de mim. Então o homem se virou bruscamente, levantou a espingarda, talvez assustado, mas eu gritei mais uma vez, balbuciando que havia um tigre e precisava de ajuda. Foi o exato momento em que, a pouca distância, atrás dos canaviais, se ouviu o estalo de galhos e um ronco ameaçador. Era ele, o tigre louco, com a boca aberta e olhos injetados, chegado para concluir sua caçada. Meu sangue gelou. Sentindo que ia desfalecer, apenas me ajoelhei. O homem, entendendo a situação, apontou e disparou sem hesitação. O estrondo me ensurdeceu, e quando pela margem. O tigre soltou um gemido rouco, e o estranho, que depois me diria se chamar Dmitri, tornou a atirar, enquanto eu caía, exausto e quase sem sentidos. A fera ou foi ferida ou decidiu recuar, porque sumiu entre a vegetação, soltando um rugido raivoso. Dmitri se aproximou, me ergueu. Eu não tinha força para ficar de pé, mas ele me segurou. Em minha cabeça zunia a certeza de que, pela primeira vez, eu não estava sozinho, e havia ainda alguma chance. Precisamos correr para a minha cabana, gritou ele, fica ali adiante, poderemos nos trancar. Eu mal movia as pernas, mas obedeci, ciente de que, se parasse, o tigre nos emboscaria. E assim tropeçamos pela margem, sob a chuva e o som do vento, enquanto, atrás, só ouvíamos o lamúrio do vento e alguns galhos se partindo. Em poucos minutos, saímos numa curva onde vi uma casinha de tábuas, com telhado baixo. Dmitri abriu a porta de um empurrão, praticamente me arrastando para dentro. Ouvi-o prender a tranca com força e recarregar a arma. Lá dentro estava escuro, cheirando a madeira úmida e um leve odor de fogão. Meu coração retumbava como um tambor. Mas agora, ao menos, entre mim e o tigre havia umas paredes e um homem determinado. Ele disse: respire, se acalme. Sou Dmitri. Já ouvi boatos de tigre louco por aqui, mas achei que fosse lenda. Vejo que é real. Tentei responder, mas nada saiu além de um ronco de cansaço. Meu corpo tremia, apoiado na parede, sem quase conseguir me segurar em pé, mas com um alívio gigantesco. Eu ainda respirava, e alguém estava ao meu lado. Talvez pudéssemos espantar a fera se ela aparecesse, ou chegar a um povoado. De todo modo, essa noite, povoada de trovoadas e do horror de uma perseguição insana, ficaria marcada para sempre em minha memória, porém eu vivia.